Então, bom dia a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje a gente dá mais um passo aí no nosso estudo da obra Vida e Sexo, do Emmanuel, com o Chico Xavier. Nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece, elevar nosso pensamento a Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nos possibilita esse encontro, onde, pela união de nossos espíritos, nos colocamos à disposição do aprendizado, da fortaleza e do esclarecimento. Mestre, fazei de nós bons tarefeiros de sua seara, inunde nosso coração com seu amor, faz de nós melhores viventes de seu evangelho. Senhor, neste momento, pedimos que visite nossos lares, acolha aqueles que passam pelas suas provações, console os feridos, amenize o sofrimento dos doentes, para que possam perceber o seu amor, a sua interferência em nossas vidas. Mestre, encaminhe seus benfeitores espirituais àqueles que nos pedem preces, e que durante essa hora de estudo possamos ser contribuição para a vida de todos aqueles que agora, neste momento, passam por suas provações. Jesus, muito obrigado pela fraternidade que nos acolhe, pelo estudo de hoje. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, hoje o nosso estudo é sobre o aborto. Nós estamos aí no capítulo 17 da nossa obra. E hoje o nosso facilitador de estudo aí vai ser Ribeiro. Fique à vontade, Ribeiro. Bom dia a todos. Agradeço, a recepção de vocês aí na live. A nossa casa, a Fraternidade Mundo Luz, agradece também a presença de todos, sempre trazendo aí, o lenitivo de auxílio, enfim. A gente sabe que somente através desses estudos a gente vai conseguir educar, a nossa mente, educar as nossas ações. Eu, particularmente, não tenho o dom da palavra, não sou palestrante. Aqui, quem tem o dom da palavra é minha mulher, né? Então, eu vou tentar, dentro das minhas limitações, trazer aqui, alguma coisa sobre esse estudo. No primeiro momento, eu gostaria, antes de começar a leitura do capítulo, colocar alguma coisa em relação ao aborto em si, porque o livro ele já começa perguntando a respeito das implicações. E nós temos umas informações antes disso. Então, seria o seguinte, eu vou ler aqui rapidamente o que é o aborto, O aborto ou interrupção da gravidez, resulta na remoção de um feto ou embrião antes de esses ter a capacidade de sobreviver. Agora, o que é interessante nessa informação é essa questão que vem em seguida. Onde ocorre a fecundação humana? A fecundação é quando o espermatozoide se une ao óvulo e forma o zigoto. Essa formação ocorre no interior das trompas e o óvulo fecundado, em seguida, se encaminha em direção ao útero. Em que momento da gestação o espírito reencarna? No momento da fecundação, o espírito que já se aproximava fluidicamente da futura mamãe, agora começa o seu processo
físico reencarnatório. A energia vital do espírito vai se acoplando a cada célula multiplicada a partir do zigoto, dando-lhe vida e direcionamento no desenvolvimento do corpo físico do feto. Quando o feto tem espírito, desde o instante da concepção, a perturbação começa a envolver o espírito, advertido, assim de que chegou o momento de tomar uma nova existência. Essa perturbação vai crescendo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é mais ou menos de um espírito encarnado durante o sono do corpo. Quando o feto começa a ter consciência, na tentativa de estabelecer se o feto é capaz de perceber conscientemente estímulos dolorosos, tem-se recorrido a diversas abordagens. Estudos neurobiológicos indicam que, a partir das 30 semanas, o feto tem a capacidade anatômica e funcional para sentir dor. O processo da maternidade é essencial no mundo espiritual por possuir uma profunda relevância no campo energético, já que a fase de gestação transcende o aspecto físico e biológico. Ela estabelece um elo entre a mãe e o campo espiritual, permitindo a reencarnação de um novo espírito. Nesse processo, tanto o filho pode influenciar os pensamentos e os sentimentos da mãe, como ela também pode exercer influência sobre o universo psíquico do espírito em reencarnação. Eu fiquei pensando a respeito da situação onde a doutrina traz para nós que, antes das famílias se formarem no plano terrestre, elas fazem reuniões no plano espiritual, né, decidindo como é que será feita essa reencarnação aqui na Terra. Os mentores, né, os espíritos de elevação maior, trazem para nós, no plano espiritual, né, as orientações de como é que essa família vai ser formada. Em geral, os filhos têm compromissos do passado, de outras vidas, com os pais, e reencarnam numa mesma família para efetivar, né, um equilíbrio de sentimentos, né, de aconchego, de amor, etc. Aí eu fiquei pensando assim, uma determinada família chega para as 3 crianças e fala assim, olha, esse ano nós vamos na Disney no final do ano. Nós estamos no mês de janeiro, e quando for em outubro, no Dia das Crianças, nós vamos viajar os 5 para a Disney. Ok? Beleza. Ô, mãe, obrigado e tal, aquele negócio. O que acontece? Aquele sentimento da viagem, né, durante esse período aí de meses, ele vai entrando na consciência daquelas 3 crianças, né, para essa viagem que será feita num determinado mês de outubro. Acontece que no mês de outubro, por um motivo não tão muito importante, o pai e a mãe resolvem não levar as crianças da viagem. Não levam. Qual é o sentimento que essas crianças vão ter desses pais? Eles viajam e as crianças ficam com os avós e tal. Há um sentimento realmente bastante difícil, de tristeza, melancolia, de desrespeito a eles, os filhos, enfim, uma série de situações, né, que, por não ter sido cumprido aquela operação, né, de viagem, vem atrapalhar, inclusive, no retorno dos pais, o relacionamento com os filhos. Então, esse é um paralelo muito simples em relação à realidade de uma família espiritual, né? Mas, de certo modo,
eu gostaria de mostrar que existe uma revolta muito grande dos filhos quando não há concretização dessa realização familiar, né? Então, aí entra o aborto, né? O aborto vai entrar, muitas vezes, com situações diversas. Por exemplo, a mulher não quer modificar o seu corpo, o pai não quer um filho, né? E essas coisas geram a necessidade do aborto. Então, vamos aqui para o livro agora, que ele diz o seguinte: pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, por isso que impede, por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo a que estava formando. Então, imagine a situação. O filho viria, né, para fazer um ajuste familiar e também resgatar débitos que ele tem com o seu passado, seja com essa família, ou essa família o recebe, apesar de não ter uma ligação, mas existe essa condição dessa unidade, dessa união, dessa família, tá certo? E, de repente, isso não acontece. Não acontece. Aí, o que acontece é a revolta desse ser que não teve a oportunidade do nascimento. Então, ele diz aqui: falamos naturalmente acerca de relações internacionais, sociais, públicas, comerciais, clareando as obrigações que elas envolvem. No entanto, muito frequentemente marginalizamos as relações sexuais, aquelas em que fundamentam quase todas as estruturas da ação comunitária. Esquece habitualmente de que o homem e a mulher, via de regra, experimentam instintivo horror à solidão e que, à vista disso, a comunhão sexual reclama segurança e duração para que se mostre assente nas garantias necessárias. Impraticável, sem dúvida, impor a continuidade da ligação entre duas criaturas, a preço de violência. No entanto, em face das contingências e contratempos, pelos quais o carro da união esponsalícia deve passar pelas estradas do mundo. As leis da vida, muito sabiamente, estabelecem nos filhos os elos de comunhão entre os cônjuges, atribuindo-lhes a função de fixadores da organização familiar. Com a colaboração deles, os deveres do companheiro e da companheira no campo da assistência recíproca se revelam mais claramente perceptíveis, e o lar se alteia por escola de aperfeiçoamento e de evolução em marcha para a aquisição de mais amplos valores do espírito no mundo maior. Muito bem. Isso era a programação positiva, mas isso não acontece. Com o aborto, né, deixa de existir toda essa engrenagem, toda né, esse projeto. Então, aí vai acontecer diversas situações. Né? Vão acontecer diversas situações. Né? Então, ele diz aqui o seguinte: mesmo nos animais inferiores, a maternidade se expressa como um dos mais vigorosos mecanismos da vida, trabalhando para a manutenção da prole. Então, imagine o seguinte: os animais que não têm a nossa mente, que não têm a nossa inteligência, eles têm a informação dentro da sua memória de que há necessidade da maternidade. E mesmo eles sendo inferiores, eles jamais, por uma questão, seja de estética, seja uma situação diferente, eles vão proceder ao aborto, porque não tem, né, essa qualidade de inteligência. Mas eles trazem para nós a informação de que esse é o correto, porque na natureza a gente encontra diversas explicações para que a gente possa tomar como exemplo. E muitas vezes a gente não olha isso.
A gente não olha, como eles dizem, né? Quando você planta uma manga, uma semente de manga, vai nessa manga. A responsabilidade daquela semente é de produção de quê? De um pé que traga a fruta. Então, na natureza, tudo é perfeito. Agora, o homem, ele, com a sua menor inteligência, porque isso é um absurdo que eles fazem, né? Procede, por umas questões muito banais, o processo do aborto. Então, ele diz aqui, olha, o aborto, o absurdo e a loucura chegam, nesse momento, a clamorosas decisões de interromper a vida do feto, somente porque os pais preferem que o filho seja portador de outra e não da sexualidade que exames sofisticados conseguem identificar em breve período de gestação entre os povos supercivilizados do planeta. Então tem mais esse detalhe. Hoje a ciência está tão avançada que você, depois de um determinado tempo, você sabe se o filho vai ser homem ou vai ser mulher. Não é verdade? E muitas vezes o casal não quer o homem, não quer a mulher. Imagine isso. Imagine que aquele espírito ele vem feminino ou masculino, por uma como é que eu diria? Uma responsabilidade da encarnação, né, que ele vai efetivar, sendo feminino ou masculino. E os pais, né, por uma questão assim bem banal, não, nós não queremos, suspende, aí vamos tentar outra vez para trazer um filho masculino, uma filha. Então, ele fala aqui, inclusive, o seguinte: os movimentos em favor da liberação do aborto, sob a alegação de que o mesmo é feito clandestinamente, resultam em legalizar-se um crime para que o outro efetivamente não tenha culpa. Essa questão, muitas vezes, que as religiões, algumas apoiam o aborto, os governos apoiam, outros não, e tal, quer dizer, fica essa discussão aí, né, sem muito pé nem cabeça. Por quê? Porque eles não conhecem a informação no compromisso espiritual. Se eles tivessem sabendo a relação que existe previamente acertada no plano espiritual, tá certo? Com certeza eles não ficariam falando essas bobagens que a gente ouve todo dia. Então, mais do que nunca, né, a doutrina traz para nós uma direção, um projeto de vida que a gente tem que caminhar. Aqui tem uma outra chamada que diz assim: ocorre, porém, na maioria dos casos de aborto, que a expulsão do corpo em formação de forma nenhuma interrompe as ligações espírito a espírito entre a futura mãe e o por vindouro filho. Quando você procede o aborto, não interrompe, né, as ligações em relação ao compromisso do filho e da mãe. Elas continuam, porque havia um projeto, né, em relação a essa questão que já havia sido acertada no plano espiritual, né? Então, mesmo que haja o aborto, a ligação, o compromisso, ele continua. Sem entender a ocorrência ou percebendo-a em desespero, o ser espiritual agarra-se às matrizes orgânicas e a força da persistência psíquica, sob frustração do insucesso, termina por lesar a aparelhagem genital da mulher, dando gênese a doenças de etiologia muito complicada, favorecendo os múltiplos processos cancerígenos. Então vem a revolta do espírito, né? Porque ele não teve a possibilidade de reencarnar. O que ele faz? Ele procede a uma maneira negativa e acaba danificando, né, todo o processo junto à mãe, né? Então, a mãe vai ter dificuldades, né, de saúde em relação a isso. Muitas vezes não tem conhecimento disso, né? Acho que é uma coisa normal, mas existe aí uma interferência do filho, né? Outro, sim, em estado de desespero por sentir-se impedido de completar o ciclo de vida. O espírito estabelece processos de obsessão que se complicam
culminando por alienar-se a mulher de consciência culpada, formando quadros depressivos e outros em que a loucura e o suicídio tornam-se portas de libertação mentirosa. Diante da terapia para salvar a mãe, é aceitável a interrupção do processo da vida fetal, e se considerando a possibilidade de uma nova gestação ou o dever para com a vida já estabelecida, face à dúvida ante a vida de formação. Então, veja bem, muitas vezes a gente vê situações, né? No nosso dia a dia, a gente vê que as coisas, a gente conhece pessoas e tal, teve um problema e tal, e entrou em depressão. A gente não tem conhecimento se aquele quadro depressivo tem a ver, né, com a interrupção de uma gravidez. Porque, como nós dissemos aqui, né, há realmente um sentimento de revolta muito grande do ser que viria a nascer. E isso traz consequências para a mãe, tanto na parte mental, como também na parte física, né? Continuando aqui com a leitura, diz o seguinte: de todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. É pela conjugação sexual entre o homem e a mulher que a humanidade se perpetua no planeta. Em virtude disso, entre pais e filhos, residem os mecanismos de sobrevivência humana quanto à forma física na face do homem. Fácil entender que é assim, justamente que nós, os espíritos eternos, atendendo aos impositivos do progresso, nos revezamos na arena do mundo, ora envergando a posição de pais, ora desempenhando o papel de filhos, aprendendo gradativamente, na carteira do corpo carnal, as lições profundas do amor que nos soerguerá um dia, em definitivo, do planeta, em definitivo, da Terra para os céus. Então, seria maravilhoso, né, se toda a humanidade tivesse conhecimento dessas situações, né? Porque quando a gente vê uma família bem harmonizada, né, a gente fica até feliz, né, que aquela família é feliz, a gente fica feliz. Quer dizer, há um equilíbrio muito grande entre os pais e os filhos, né? Mas isso é uma responsabilidade dos pais trazer, né, para os filhos a educação, né, o carinho, para que essa família seja bem constituída. Porque, apesar de muitas vezes a família receber um filho diferente, uma situação mais difícil, a família tem que ajudá-lo, né, porque a gente tem conhecimento, né, nós temos no nosso dia a dia, aquela família tem 3 filhos, 2 são bacanas demais, mas tem um terceiro lá que é complicado, né? Mas por que que ele veio na família? Ele veio para ser auxiliado pelos outros irmãos, pelo pai e pela mãe, tendo a paciência, né, com o seu ensinamento. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planificamos a formação da família, antes do renascimento terrestre, com amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, a maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos técnicos distintos. Comumente chamamos a nós, antigos companheiros, de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. A gente, né, trouxe aí um pouquinho antes a respeito justamente disso, porque quando você tem a família engrenada, né, você tem a engrenagem perfeita, não tem dentes quebrados na engrenagem, não falta dente, né, então a coisa vira, né, todo mundo se entende, há um carinho, há um amor, mas isso tudo, né, é responsabilidade dos pais. Os pais é que têm que fazer a parte deles, né? Muitas vezes os pais não fazem aquele trabalho de amizade com os filhos e vão se distanciando. E aí, depois, quando eles crescem, a coisa desanda. Agora, a questão do aborto, né? Quando a pessoa interrompe o aborto, será que aquele filho não seria
né, a pessoa, a entidade maravilhosa que ela necessitava para ela ter um crescimento, né, ela ter um amor maior, né. Então, simplesmente toma uma atitude grosseira, né, de interromper a chegada de um ser, né, que poderia trazer muita felicidade para o casal, né. Comumente chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas e, então, muitos dos nossos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, à custa das nossas promessas de compreensão e de auxílio, fazem-se hoje, e isso ocorre bastas vezes em todas as comunidades da Terra. Inimigos recalcados, que se nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, nos infundem mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física na condição de filhos problema, impondo-nos o trabalho e inquietação. Antes de nós termos aí o último parágrafo, eu trago para vocês aqui o aborto na visão espírita. Então, diz o seguinte: a questão 351, 358 do Livro dos Espíritos atrás. Pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Resposta: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava formado. Então, a mãe interrompe, né, a chegada de um espírito que teria que passar por uma série de provas, né, para o seu melhoramento, seu crescimento. Aí há a interrupção. Então, a gente tem informações que muitas vezes as reencarnações duram aí 200 anos, 300 anos, sei lá, 1000 anos, e assim por diante. Agora, você imagina a situação. Foi tudo acertado, fecharam o contrato, assinaram o documento, e aí a criança não chega. A interrupção. Né? Vai retornar? Daqui quanto tempo mais? Que compromissos será que ela vai trazer para o casal? Porque a criança, o espírito fez a parte dele. Ele veio, né, se propôs a reencarnar e tudo mais. Mas aí há um corte no processo. E aí o casal responsável por isso, né, imagina a situação futura, até no plano espiritual. E muitas vezes, esses irmãos que sofrem, né, o aborto, que têm o aborto, né, eles simplesmente vampirizam a família. Colam na mãe, colam no pai e vão trazer muito transtorno para essa família. Só que, como não há um conhecimento espiritual por essa família, a coisa vai no psicólogo, vai no psiquiatra e depois acaba internando numa casa aí de tratamento psicológico. Né? Tem uma outra questão aqui que diz assim, ó, questão 880 do Livro dos Espíritos. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal.
Pergunta 344 do Livro dos Espíritos. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso nós já falamos. A união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos no mundo. Depois nós temos aqui alguns tipos de aborto, né? Nós temos o aborto terapêutico, né? Que é aquela questão de preferir, né, que a mãe sobreviva ao filho, né? Então, a pergunta 359 do livro diz o seguinte: dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? Resposta: preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Vejam bem, essa situação aqui ela é muito especial, né? Então, quer dizer, se a gente sabe de casos onde, se a criança viesse ao mundo, a mãe realmente teria problema, né? Então, há essa exceção, né, vamos dizer assim, na qual pode-se fazer esse aborto terapêutico, que eles estão chamando aqui, né, para que a mãe não seja sacrificada. Aborto por estupro. Justo é se perguntar se foi a criança que cometeu o crime, porque imputa-lhe a responsabilidade por delito no qual ela não tomou parte. Ela não tomou parte? Aí diz assim, ó, portanto, mesmo quando uma gestação decorre de uma violência, como o estupro, a posição espírita é absolutamente contrária à proposta do aborto, ainda que haja respaldo na legislação humana. O direito à vida está naturalmente acima do ilusório conforto psicológico da mulher. Então, é uma coisa que a gente vê diariamente, né? A mulher foi estuprada, gerou uma gravidez, faz o aborto ou não faz o aborto, né? Pela doutrina aqui, realmente não deve ser feita. Primeiro, que a gente não sabe, e a mãe não sabe, aquele filho, a situação no plano espiritual dele qual era, né? Ela não tem essa informação, ela sabe do momento que houve o fato, aqui no plano terreno, mas ela não tem conhecimento das situações anteriores no plano espiritual, até porque, dependendo, ela fez isso como homem numa outra vida. Então, são nuances, são muitas as situações que a gente, quando você só vê um lado da situação, você não consegue enxergar ela toda, né? Então, o Espiritismo, né, por ele ser uma doutrina de amor e caridade, ele traz a informação de que, mesmo sendo por estupro, né, a mãe deveria criá-lo. Aí cada um tem que, né, ver o que é de direito, né? Cada um tem a sua concepção, a sua ideia, né? Então, fica aí só a informação. Aborto eugênico ou piedoso? Pergunta 372 do Livro dos Espíritos. Que objetivo visa a providência criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Resposta: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade que estão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Fica evidente, deste modo, que mesmo na possibilidade de o feto ser portador de lesões graves e irreversíveis, físicas ou mentais, o corpo é um instrumento de que o espírito necessita para a sua evolução, pois que somente na experiência reencarnatória terá condições de reorganizar a sua estrutura desequilibrada por ações que praticou em desacordo com a lei divina. Dá-se também que ele renasce em um lar cujos pais, na grande maioria das vezes, estão comprometidos com o problema e precisam igualmente passar por essa experiência reeducativa. Então, muitas vezes a gente, né, conhece, né, famílias que têm, né, um filho, né, com uma dificuldade, mas a gente não tem conhecimento
do que levou aquilo tudo, né? Aquela organização a ser efetivada como família. Então, há necessidade, né, de tratar com o máximo de carinho, respeito, né? E a gente vê no nosso dia a dia, né? Eu vejo assim, às vezes, um pai, lá em Esmeralda, ele tem um senhor que ele passeia com o filho dele já deve ter seus 30 e poucos anos, e grande, é gordo e tal, né? Eles de mão dada, eles fazem o passeio na avenida lá todos os dias. Todos os dias aquele pai puxa o filho pela mão e tal, com a maior boa vontade, com o maior amor. Ele talvez não tenha esse conhecimento do plano espiritual, nem dessas questões que nós estamos falando aqui, mas por um sentimento de amor interno que trouxe à sua consciência, né, ele trouxe essa informação de que ele teria que auxiliar aquele filho, né, recompondo aí os débitos anteriores, não é verdade? Aborto econômico. Pergunta 687. Pergunta: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Então, nós temos o exemplo lá na China, né, que o casal só pode ter um filho, parece que agora está até mudando lá o negócio. Então, a preocupação, né, de que um determinado momento na Terra vai ter tanta gente que não vai ter alimentação e tal. A resposta dos espíritos é a seguinte: não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Então, essa questão, mas vai ter muita gente? Quem sabe, né? As coisas vão se ajustando, né? Enfim, né? O Brasil, inclusive, né, fala-se que vai ser o celeiro do mundo para produção de alimentos e tal. Então, acho que tudo tem um tempo certo, né? Uma coisa que vai acontecer. A gente não deve se preocupar com o futuro. Esses dias atrás teve uma palestra lá na Fraternidade sobre preocupação, né? Nós humanos, estamos sempre preocupados, né? Puxa vida, será que eu vou conseguir aquilo? Né? Aí fica uma semana pensando naquilo. De repente, o trem lá na frente resolve. E ele nem toma assim, a iniciativa de fazer nada, mas resolve. Então, a gente tem que trabalhar mais assim a ansiedade para que a gente não possa, né, toda ficar nervoso, né, ofendendo as pessoas muitas vezes nas ruas e tal, né? Então, a gente tem que consequências espirituais do aborto. Como já estudamos em muitos casos, aquele que reencarnaria com seu rebento estava sendo encaminhado para um processo de reconciliação afetiva. O véu do esquecimento do passado é que possibilitaria a reaproximação de ambos sob o mesmo teto. Com o aborto provocado, à medida que o espírito recobra a consciência, passa, nesses casos, a emitir vibrações que, pelo desagrado profundo, agirão de forma nociva na psicosfera materna, em que pese o esforço protetor exercido pelos mentores amigos, em muitas circunstâncias, se estabelece o vínculo simbiótico, mergulhando a mãe nos tristes escaninhos da psicopatologia. Ao desencarnar de volta ao plano espiritual, a mãe apresentará em diversos níveis, conforme o seu grau de responsabilidade, distonias energéticas que se farão representar por massas fluídicas escuras que comporão a estrutura do seu psicossoma, entre parênteses, perispírito, apesar de serem atendidas com recursos e as técnicas terapêuticas existentes no mundo astral, a chaga energética, em muitos casos, se mantém em função da gravidade e de agravantes existentes. As lesões na textura íntima do psicossoma, ou no perispírito, a que nos referimos muitas vezes, só podem ser eliminadas numa próxima encarnação de características expiatórias. Então, aquilo que nós falamos aí agora há pouco, né? Quem sabe quando é que vai acontecer de novo essa reencarnação? Né? Quanto tempo esses espíritos vão ficar no plano espiritual, né? Magoados, com sentimento de tristeza, né? É uma coisa assim, ao mesmo tempo fantástica, né, a informação que nós temos, né? E muitas vezes muito triste, né? Essas situações
que fazem com que as entidades, né, se machuquem, né, né, enfim, né, é uma loucura esse tipo de situação. Feliz da gente que tem esse conhecimento. Né? Consequências para o abortado. O espírito, quando de nível evolutivo mais expressivo, tem reações mais moderadas e tolerantes. Ou seja, aquela entidade que tem um conhecimento um pouco melhor sobre toda essa situação espiritual, e ele é mais tolerante com essa situação. Ele não reencarna, mas ele não fica tão vingativo, né? Ele aceita aquilo com mais tranquilidade. Muitas vezes seria ele alguém destinado a aproximar o casal, restabelecer a união ou mesmo o futuro, servir de amparo social ou efetivo aos membros da família. Lamentará a perda de oportunidade de auxílio para aqueles que ama. Não se deixará envolver pelo ódio ou ressentimento, mesmo que o ato do aborto o tenha feito sofrer física e psiquicamente. Em muitos casos, manterá mesmo desencarnado, tanto quanto possível, o seu trabalho de indução mental positiva sobre a mãe ou os cônjuges. Isso quando aquele filho, né, que viria, ter uma evolução espiritual, né, mais acentuada. Aí ele vai entender todo esse processo, inclusive vai procurar ajudar. Espíritos destinados ao reencontro com aqueles a quem no passado foram ligados por liames desarmônicos, ao se sentirem rejeitados, devolvem na idêntica moeda o amargo fel do ressentimento. Ao invés de se sentirem recebidos com amor, sofrem o choque emocional da indiferença ou da dor, da repulsa. Ainda infantis na cronologia do desenvolvimento espiritual, passam a revidar com a perseguição aos cônjuges ou outros envolvidos na consecução do ato abortivo. Em determinadas circunstâncias, estabelecem ligados ao chakra genésico materno, induzindo consciente ou inconscientemente a profundos distúrbios ginecológicos aquela que fora destinada a ser sua mãe. Outros, pela vampirização energética, tornam-se verdadeiros endoparasitas do organismo perispiritual, aderindo ao chakra esplênico, sugando o fluido vital materno. As emanações maternas e paternas de remorso, de culpa, ou outras que determinam o estado psicológico depressivo, abrem caminho no chakra coronário dos pais para a imantação magnética da obsessão de natureza intelectual. No entanto, o grande remédio do tempo sempre proporcionará o amadurecimento e a revisão de posturas que serão gradativamente mais harmoniosas e, sobretudo, mais construtivas. Todos terão a oportunidade de amar. É isso aí, Murilo. Não sei como Fernanda levantou a mão. Hã? A Fernanda levantou a mão. Ah, desculpa, Fernanda. Bom dia. Bom dia. Então é isso, né? Estão falando do quem não quer ter o filho. Mas no caso de quem quer ter um filho, mesmo sem problema nenhum, não consegue. Sim. Exemplo, uma irmã, né? Que ela já tem problema nenhum em um novo relacionamento. O rapaz também já tem filho. Também não tem problema. Sim. Né? Para gerar. Só que ela não consegue ter de jeito nenhum. E ela sabe como que funciona os testes que faz, né, de ovulação para ter, e não consegue. E sem dúvida, né, se tem assim alguma proteção espiritual que impede essa criança, porque talvez que não seja para vir, né, com esse rapaz. Dentro das minhas limitações, né, eu até vou citar um exemplo de uma pessoa vizinha nossa, que ela chegou a ter, acho que 6 ou 7 abortos, né, assim, não provocados, não, simplesmente ela não conseguia engravidar. Depois desse período, ela conseguiu engravidar. São situações, depois o Murilo vai complementar isso que eu vou falar, acredito que ele
tem muito mais base que a minha, mas a informação que eu posso passar é o seguinte: são compromissos de uma vida anterior, né, onde houve a recusa daqueles nascimentos, né? Então, não queria um filho numa vida anterior, né? E aí vem esse processo, né? Então, acho, né, assim, que o ideal, né, é continuar insistindo, né, fazer muita oração, porque de repente, né, aquela entidade que ficou magoada com a situação e que agora eles querem o filho, elas, ó, agora eu também não vou. Então, é uma situação assim, né, que a gente tem que, cada caso é um caso, né, mas tem a ver com realmente uma situação de uma vida anterior onde não havia, né, a, houve o acordo, deveriam vir, né, a família e tal, aí simplesmente não aceitaram, e aí vira essa situação. Isso é que eu entendo, mas o Murilo pode complementar. Né? Fique à vontade, Murilo. Existe uma diferença entre a infertilidade e a dificuldade de engravidar. No caso que a Fernanda trouxe, a infertilidade não é o que está acontecendo. Quando a gente vai reencarnar, a gente tem um compromisso espiritual acerca da paternidade ou sobre a maternidade. E, às vezes, o grande desafio nosso é entender que a paternidade e a maternidade não se dão exclusivamente pela geração ou não de um filho. Se a gente pega, por exemplo, a história de Maria Madalena, lá no livro Boa Nova, psicografado por Chico, nos narra o espírito do irmão X, né, o Humberto de Campos, que Madalena, depois de ser uma discípula do Cristo, após a morte do Cristo, ela se coloca como evangelizadora dos leprosos. E quando ela estava ali no Vale dos Leprosos, ela sempre se dizia, falava com eles sobre Jesus, sobre o encaminhamento, sobre o seguimento da obra dele. E um belo dia, ela entendeu que a grande missão espiritual dela era se tornar mãe daqueles que não tinham mães. Porque o sentimento e a posição de maternidade e paternidade frente a um mundo tão diverso como o nosso, ele pode ser concretizado de várias formas. Ah, mas eu quero muito gestar uma criança. Tudo bem. E esse desejo, ele é sadio e ele é bom. Porém, se eu não tenho nada que me impede, fisicamente falando, biologicamente falando, eu posso então me colocar em tratamento. Porque Deus nos dá uma medicina evoluída, uma ciência, para a gente também recorrer. Mas a gente também pode pensar, será que o meu compromisso é com a maternidade e a paternidade biológica nessa vida? Existem alguns estudos, principalmente no YouTube, tá, gente? Tem umas palestras sobre a dificuldade de engravidar, sobre a ótica espírita. E a gente tem que olhar temas como esse sem colocar peso. Porque tem gente que vai falar assim, nossa, hoje eu não consigo engravidar, será que eu abortei na outra vida? E se tiver abortado, gente, fazer o quê? Já aconteceu. Vamos daqui para frente? Como que eu posso fazer para desenvolver um senso de maternidade que no passado, então, eu posso ter feito mau uso dele e que agora pode me levar a caminhos melhores, mais felizes e em conformidade com aquilo que Jesus traz e a doutrina esclarece? Porque o aborto de hoje, falando aí sobre a nossa temática, ou a dificuldade de engravidar, como qualquer outro sentimento ou vivência que está muito arraigado à nossa forma de existir no mundo, tem suas marcas no nosso perispírito. Então, para a gente dar conta dessa transformação, a gente também precisa dar conta
de nós mesmos, dentro de uma realidade mais ampla. Eu gosto muito de um caso que nós acompanhamos na fraternidade, de uma pessoa, uma mulher casada, 34, 35 anos. Eles nunca usaram nenhum método contraceptivo, não tinham problemas de infertilidade, mas não conseguiam engravidar. E aí a espiritualidade, ok, anos passando, e há 3 anos atrás, a espiritualidade virou para ela e falou assim: olha, está na hora de nós começarmos um tratamento espiritual para que você possa gestar seu filho. E aí ela se colocou durante esse tratamento. E o tratamento da espiritualidade durou 3 anos. Eu falei que essa menina teve uma paciência, que a gente fica achando às vezes que a ajuda do espiritual vai ser agora. Terminei o tratamento, já vou engravidar. Não, 3 anos de tratamento. E no final do mês ela está indo, já está a marca para o parto, porque a criança está chegando. A marca está para dia 27 desse mês. Então, mas por que essa gravidez não veio antes? Na fala da espiritualidade, ela tinha que curar dentro dela as mágoas que ela tinha do pai, ela tinha que curar o lado feminino, que muitas vezes ficou ferido e não tinha condições de expressar aquilo que ela sentia. Ela teve que olhar para dentro de si num processo de reforma íntima, que se ela tivesse engravidado lá atrás, quando ela quis, provavelmente ela não seria a melhor mãe que ela pode para aquele espírito que está chegando. Então, a gente pode perceber que não existe uma resposta única, mas existe uma variedade quando a gente entender aquele contexto. E é por isso que, quando nós falamos de gestação, de aborto, a gente não pode fechar nossa linha de pensamento. A Federação Espírita tem uma cartilha que chama Aborto Não, que é um direcionamento sobre o aborto dentro da visão espírita. E é muito discutido se, diante de uma violação sexual, o aborto é possível? O Ribeiro trouxe isso para a gente. Não, gente, ele é possível a qualquer momento. Ora, não é porque ele é possível que ele tem que ser feito. Porém, se existe uma gravidez fruto de uma violação sexual e nós estamos ali para defender a vida daquela criança, nós também estamos que ter a disposição de assistir aquela mãe espiritualmente, psicologicamente, dentro da medicina, porque ela vai ter dentro dela uma gestação extremamente marcada, sofrida e traumática de um evento. Então, a gente não pode colocar que a gestação ela tem que ser preservada? Sim. Mas, além da gestação, a gente tem uma mãe em sofrimento emocional e espiritual. E a gente não pode negligenciar isso. Toda vez que a gente vai contra a lei de Deus, e é isso que Kardec coloca lá na pergunta 358, que Emmanuel coloca como introdução, a gente incorre um crime. Preservação da vida? Sim. Mas quais são as outras leis de Deus? Que honrar pai e mãe está lá nos 10 mandamentos. Será que a gente vê isso como um crime quando eu desonro? Roubar é uma lei de Deus. Quando eu roubo, quando eu não sou sincero nas minhas relações, quando eu sou injusto, quando eu estou roubando, furtando algo de alguém, será que eu lembro que aquilo também é um crime? Para além das leis que regem a sociedade, mas diante de Deus? Porque o que é mais criminoso? A vida abortada ou a vida mal vivida? Então, eu não estou aqui trazendo essas reflexões para falar
Nossa, então você é a favor do aborto? Não, eu não sou a favor do aborto. Em situação nenhuma? Não, em situação nenhuma. Porém, trazer um discurso sem embasamento, a gente fica muito moralista. Conheci umas freiras católicas que trabalham com mulheres em situação de prostituição. E dentro ali da prostituição, algumas engravidavam. E elas tinham a missão de acolher, de dar teto, de fazer o acompanhamento, até aquela criança nascer, dar condições para aquela mãe. É um trabalho maravilhoso, porque para mim aquilo é evangelho. Elas fazem um trabalho de, ok, não vamos recorrer ao aborto, mas nós vamos te dar condições de não abortar. Porque, às vezes, o aborto ele é feito no desespero do que eu vou fazer com isso? Para onde que minha vida vai? Eu não tenho rede de apoio. Não nasci para ser mãe. E elas se colocaram ali naquele momento como um suporte. Porque, mano, eu falo assim para a gente, nós temos um instinto de horror à solidão. Por isso que a gente está aqui, porque senão a gente estudava sozinho. Para isso que tem o templo religioso, mas para isso que também tem a família. Nós não damos conta de vivermos sozinhos. Por quê? Porque existe uma lei de sociedade que, antes de tudo, impera sobre as nossas relações. Então, quando eu aborto, eu tiro da pessoa, daquele espírito, a condição de sair da solidão. Ah, mas eu já cometi o aborto, então o que nós vamos fazer a partir disso? Será que também toda pessoa que comete o aborto está com aquela pena eterna do vai para o inferno? Não. Primeiro que para nós espíritos não existe pena eterna. E segundo que, a partir do momento que você tem uma condição de uma expansão de consciência, de entender a vida espiritual, faça diferente. Porque o que passa você não vai mudar. Mas fazer da experiência aprendizado é uma possibilidade. E é por isso também que a gente fala da sexualidade. Porque Emmanuel coloca que uma comunhão sexual reclama segurança e duração. Então, a gente também tem que perceber que quando a gente gera um filho, a gente tem que pensar como é as relações sexuais que hoje eu me comprometo, que podem sim originar um filho. Eu tenho entrega, compromisso emocional, eu tenho segurança no meu parceiro. Como que está a duração desse relacionamento? Para a gente também não achar e entrar naquela zona de desconforto de que ou é certo ou é errado. Não, a gente pode refletir e tirar nossas conclusões. E é para isso que a doutrina faz para a gente mais de 900 perguntas no Livro dos Espíritos. Ela nos conduz ao raciocínio, nos conduz à crítica. Mas a doutrina, ela tem as suas bases evangélicas. Então, eu acho muito interessante, porque coloca também Emmanuel que todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante, do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. E aí a gente vai pensar como que a família se faz esse grande fomento de elevação social, de compromisso espiritual, de desenvolvimento afetivo, se a gente ainda não se dispôs a entender que a preservação da vida é, em excelência, o ponto de início. E aí, eu vou trazer uma sugestão para vocês para a gente expandir nossas reflexões. Tem um livro espírita do Divaldo Franco, pela psicografia do espírito Joana de Ângeles, que chama Constelação Familiar. E ali, Joana de Ângeles vai fazer uma reflexão, capítulo a capítulo, enquanto como as nossas ações interferem no nosso sistema familiar
e como, espiritualmente, as relações estão conectadas. E quando nós temos um filho, uma vivência sexual, a vivência de um aborto, o uso de drogas, tudo isso vai interferir não só em uma pessoa, mas em todo mundo, a partir de um fator inconsciente. E a Joana de Ângeles traz esse esclarecimento por uma ótica espírita. Então, gente, é uma leitura de um livro gostoso de ler e que vai nos ajudar a entender cada dia melhor sobre as nossas formas de relação. E aí é só uma sugestão de leitura aí, complementar ao Vida e Sexo, e não só a esse capítulo. Seria uma contribuição enorme aí de reflexão. Outro aspecto também, né, Moreira? Outro aspecto também é com relação à adoção de uma criança, né? Porque a gente não sabe o compromisso, né? E muitas vezes a pessoa não está tendo a gravidez, né? Mas tem a possibilidade de, né, adoção. Né? E depois de um certo tempo é um filho, né? Uma criança que veio para alegrar também o ambiente, enfim, né? Ok. Eu acho que é isso, né, Murilo? Porque é uma hora, né? Ó? Isso. Graças a Vamos. Deus. Olha as pessoas aí, gente, fugindo da questão do falar para a gente. Eu acho que também, gente, esse nosso encontro, ele está sendo um momento de desconforto, no tipo de, ok, vamos fazer então uma explicação, trazer um conhecimento, sair da zona de conforto, que está colocando todo mundo do grupo para estudar. A semana que vem, nós vamos falar sobre pais e filhos, que é o capítulo 18 de nossa obra, tá? E vamos, então, encerrar com a nossa prece final. Rosana, você pode fazer a prece aí para nós? Você já está com o microfone ligado? Posso sim. Nosso agradecimento por todos os ensinamentos que estamos tendo, os nossos irmãos que aqui sempre estão conosco, nos auxiliando, nos orientando. Nós continuamos pedindo por todas essas mães que ainda ocorrem no erro de não deixar vir as crianças. Pedimos por elas e por todos esses irmãozinhos que não puderam chegar. Que lhes sejam dadas novas oportunidades com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos pedir à nossa Mãe Maria que continue nos orientando e nos dando o suporte necessário para podermos auxiliar essas mães. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela possibilidade aí do estudo em conjunto. Ficamos em paz. Mais tarde nós temos encontro do nosso lar e do Evangelho e Espiritismo. Aí é só acompanhar aí o nosso grupo. Um abraço. Amém.